Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo e no vídeo de agora vamos trazer a atualização envolvendo a situação do Everton Cebolinha. Nós informamos no último vídeo o interesse do Flamengo em renovar o contrato do atleta e nós vamos atualizar esse assunto. Eu vi aí nas redes sociais que a torcida está apoiando a renovação do Everton Cebolinha. Tem também atualização sobre o goleiro Andreu. Conversei com um membro da diretoria do Gil Vicente e eu vou trazer aqui o que eu consegui apurar. Uma curiosidade, um spoilerzinho. O problema para a liberação imediata, já agora, não é o valor da proposta do Flamengo, que é até vantajosa. É uma outra situação e a gente vai explicar já já. Calma aí, segura a ansiedade. E tem também, depois de Caio Jorge, Cruzeiro, Marcos Antônio, jogador de São Paulo, o Flamengo agora vai atrás de um outro jogador de destaque do futebol brasileiro. Mais um spoilerzinho, ele é do Corinthians e a proposta, segundo a imprensa paulista, supera a casa de 150 milhões de reais. Que jogador é esse? Vale a pena? Calma, segura a ansiedade. Já já a gente vai falar que jogador é esse e eu vou querer saber de vocês se o movimento da diretoria do Flamengo é correto na visão de vocês. Mas antes, um recado especial da nossa parceira GoCase. Vocês estão vendo essa mochila aqui? Sensacional, linda, maravilhosa, né? Sim, eu uso ela todo santo dia. Pode perguntar para o pessoal lá da SBT, eu sempre chego com ela. E você também pode ter. Aproveitando que a gente está em janeiro, que é o mês de volta às aulas, que tal você comprar aquela mochilinha para te dar aquele ânimo para você voltar às aulas, para voltar à escola? Compra para o seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, sua sobrinha, enfim, aproveita o cupom GOVENE. Com esse cupom aí você vai ter desconto lá no site, só que o cupom ele só é aplicado em compras a partir de R$100 e tem um detalhe, o pagamento é facilitado em até 3 vezes sem juros em compras acima de R$200. Então não tem só mochila, não tem só essa mochila, tem mochila com rodinha, tem garrafa, tem bolsa térmica, tem muita coisa para você se preparar muito bem para a volta às aulas. Então, se seus pais não estão vendo esse vídeo, mostra o vídeo para os seus pais. Pô, pai, me dá um presente, só usar o cupom GOVENE. Então corre lá, vocês estão vendo o cupomzinho aí, o QR Code. Tamo junto, galera. Vamos para as informações. Não posso deixar de falar disso. Gerson, chegando ao Cruzeiro, sendo anunciado de maneira oficial. O Cruzeiro vai pagar ao Zenit 27 milhões de euros de maneira fixa, podendo pagar mais 3 milhões em prêmios através de títulos do Cruzeiro. Se o Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa Mundial de Clubes ou Intercontinental, o Zenit tem direito a um valor ali a receber por cada título. E assim, depois da apresentação do Gerson, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, disse que nenhuma outra contratação será feita a mais, ou seja, investiu tudo no Gerson, também investiu bastante na renovação de contrato do Caio Jorge, porque se não renovasse, se não desse valorização, o Flamengo ia mexer com a cabeça do jogador, embora o Cruzeiro negue, através em off ali, nos bastidores, para os jornalistas que acompanham o dia a dia do Cruzeiro, um representante do Caio Jorge confirma que a multa rescisória dele vai cair a partir de dezembro de 2026 para 30 milhões de euros. Enfim, a situação do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro chega para brigar por títulos. Mas o Gerson me chama muita atenção, cara. Como é que pode, 6 meses depois, o cara voltar ao futebol brasileiro, alegando que quer ficar mais próximo da seleção brasileira, pensando em seleção brasileira. O cara estava no Flamengo, capitão, contrato renovado, ídolo, sendo convocado para a seleção. É muita doideira. Confesso que isso me chama muita atenção, mas o Gerson foi anunciado. Para mim, opinião, tá? É a contratação com mais impacto até o momento aqui no futebol brasileiro, nessa janela de transferência. Não só pelos valores, que se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, mas também pelo jogador. Um baita jogador. Eu acho que não vale 27 milhões de euros, mas eu acho também que o mercado está muito inflacionado. O Flamengo estava oferecendo 30 milhões de euros para ter o Caio Jorge. Não vale. Talvez ele valha a metade disso. O mercado está inflacionado, mas o Gerson, eu particularmente acho que 27 milhões de euros é um valor exagerado. E enfim, vamos ver como é que vai ser o Gerson agora com a camisa do Cruzeiro. Uma dúvida,
rolou até essa resenha em um grupo de WhatsApp meu de torcedores do Flamengo. O Gerson deixou de ser ídolo para o Flamengo, na opinião de vocês? Eu gostaria da opinião de vocês, acho importante ouvir vocês. Vamos falar agora do Endriel, goleiro do Gil Vicente. Conversei com um dirigente do Gil Vicente, ele me explicou. Pediu para não mencionar o nome dele e ele falou o seguinte: Vene, a proposta é boa. Ele não confirmou que a proposta é de 1,5 milhão de euros. Ele não disse nem que sim, nem que não confirmou. Ele só falou, a proposta do Flamengo é boa. A questão não é nem o valor, a questão é, se a gente libera o Endriel agora, quem será o nosso goleiro nessa reta final de temporada? Então eles estão em busca de um outro goleiro, um goleiro que está atuando no futebol italiano, estão em busca desse goleiro por empréstimo. Se eles conseguirem a contratação desse goleiro, a chance do Endriel ser liberado agora é quase de 100%. Então, depende dessa contratação do Gil Vicente, desse goleiro que eu confesso que eu não descobri o nome. E aí o Flamengo teria o Endriel já agora nessa janela. Lembrando, isso é informação, o fato do Flamengo estar contratando o Endriel não quer dizer que o Flamengo desistiu do Gabriel Brazão. O Endriel é uma oportunidade de mercado que surgiu após o nome dele ser indicado por um representante dele ao dirigente do Flamengo, José Boto. Inclusive, na ocasião, quando o José Boto foi com o Felipe Luiz ao jogo do Gil Vicente, isso não estava em pauta, o goleiro não estava em pauta. As pessoas do Flamengo alegam isso. Ninguém foi lá assistir ao Endriel. Isso aconteceu depois deles irem lá e a notícia que o Botafogo estaria contratando ele ter vazado, e aí um dos empresários sugeriu o nome ao José Boto. O José Boto falou, opa, uma boa oportunidade de mercado, jogador muito valorizado e barato, seria uma boa. E aí o Flamengo fechou de maneira rápida com o jogador, 4 anos de contrato. Se ele não for liberado agora, ele chega no meio do ano através de um pré-contrato assinado. Beleza? Vamos falar agora do Everton Cebolinha, que inclusive tem os mesmos representantes do Endriel. E o Everton Cebolinha não é contra a renovação dele de contrato, pelo contrário, pelo que eu soube no lado do Flamengo, a ideia é oferecer, no máximo, mais 2 anos, porque ele tem 1 ano de contrato, vai até dezembro de 2026. Então a ideia do Flamengo é oferecer até dezembro de 2028. Mas isso é uma ideia, eles ainda vão sentar para conversar. O Everton Cebolinha não é contra a renovação dele. Inclusive, um dos representantes de Cebolinha foi pego de surpresa quando quando as notícias começaram a sair de que o Flamengo estaria o colocando ali como moeda de troca no interesse com o Caio Jorge. Então, assim, o Cebolinha ele não é contra a renovação, pelo contrário. Inclusive, quando o Fluminense o procurou, ele falou com seus representantes, eu não tenho muito interesse para o Fluminense não, até pela questão da rivalidade aqui do futebol carioca envolvendo o Flamengo. Então, vamos esperar, mas de fato o Flamengo tem esse interesse de oferecer um contrato até dezembro de 2028 e o Cebolinha não é contra, ele quer ouvir aí a proposta do Flamengo. Enquanto isso, ele segue sendo jogador do Flamengo, obviamente ele tem contrato até dezembro de 2026. E para finalizar nosso vídeo, galera, a imprensa paulista noticiou: Flamengo prepara investida de 25 milhões de euros, quase 160 milhões de reais para tirar Breno Bidon do Corinthians. O Timão ainda não recebeu o contato formal, mas fontes ligadas ao rubro-negro tratam a investida como questão de tempo. O staff do meia de 20 anos prioriza um bom projeto esportivo em um mercado atrativo para o seu desenvolvimento. Eu não tenho confirmação sobre isso, lembrando, isso aqui é uma informação da imprensa paulista, na verdade da rádio Itatiaia Esporte, que acompanha o dia a dia do Corinthians. E o engraçado, o curioso depois dessa notícia, o Corinthians divulgou um vídeo nas redes sociais dando a camisa 7 para o Breno Bidon, um presente, fizeram todo o marketing ali. Não sei se foi uma resposta a essa notícia, não sei se foi querer avisar, esquece, nem tenta, não sei. Mas foi curioso que logo depois dessa notícia, o Corinthians publicou um vídeo nas redes sociais mostrando ali um momento que presenteou o Breno Bidon com o número 7. Lembrando que o Corinthians é o rival do Flamengo na Supercopa do Brasil daqui a alguns dias, daqui a 20 dias, no dia 1º de fevereiro. Então, eu particularmente acho, repito, o futebol está muito valorizado. As cifras estão chamando muita atenção. Há quem defenda a tese de que uma hora isso vai explodir, a bolha vai explodir, porque
de fato, parece que está saindo um controle. Gente, Gerson, 27 milhões de euros. Jogador de 28 anos que já foi para a Europa várias vezes e voltou. E não decide jogo. É um grande jogador, mas não é de fazer gol, não é de dar assistência, só você pegar os números. Caio Jorge, 30 milhões de euros, valor absurdo. Breno Bidon, 25 milhões de euros. Onde o futebol vai parar, gente? Mas, enfim, quero a opinião de vocês. Seria um bom investimento feito, uma boa contratação. Valor chama muita atenção. Quero a opinião de vocês. Vocês podem comentar à vontade. Tamo junto e fui!